Bom dia, pessoal. Essa é a 29ª aula da disciplina de Física 3, período de 2021/1 do Instituto de Física da UFRJ. Hoje nós vamos concluir o capítulo de indução eletromagnética e semana que vem vamos ver o último capítulo do curso, tá? Os tópicos que eu pretendo ver hoje são a continuação de um daqueles fenômenos descritos pela equação da lei de Faraday, que é um fenômeno qualitativamente novo, que nós vamos aprender em que a variação no tempo de campos magnéticos pode fazer com que surja no mesmo lugar um campo elétrico, e esse campo elétrico vai ser chamado induzido. Isso é uma coisa essencialmente nova. E aí, o último grande tópico desse capítulo é uma generalização da lei de Ampère, que a gente já viu num capítulo passado, para situações em que tenha também correntes não mais estacionárias ou permanentes, tá? E essa generalização é a chamada lei de Ampère-Maxwell, tá? Então vamos lá, pessoal. Relembrando o que é a lei de Faraday na forma de uma equação, e é essa aqui, né? Ela afirma que a toda curva fechada orientada C, que é a fronteira de uma certa superfície aberta S, toda vez que houver uma variação temporal do fluxo de um campo magnético B através dessa superfície, então, ao mesmo tempo, surge uma força eletromotriz induzida ao longo desse caminho fechado C, dada por essa expressão. Isso é a lei de Faraday da indução magnética, tá? Se esse caminho C for um caminho abstrato imaterial, no vácuo, né, pontos do vazio, nem tem sentido se perguntar se ocorre também uma corrente elétrica circulando ao longo desse caminho, simplesmente porque não tem, nesse caso, partículas carregadas nesses pontos abstratos da curva C, do caminho C. Contudo, se essa curva C, na verdade, for uma curva material concreta, constituída por partículas materiais, tá? Aí pode ou não, junto com essa FEM induzida ao longo do caminho, pode ou não também surgir uma corrente. Quando que vai surgir a corrente? É claro que é quando esse caminho material agora, concreto, ele for um condutor, um fio condutor. Se ele for um fio isolante, continua sempre havendo a força eletromotriz quando há variação temporal do fluxo, só que aí, apesar de ter elétrons num fio material, né, concreto, mas se o material é de borracha ou de madeira ou de plástico, não tem como, por ser isolante, né, surgir corrente elétrica nesse material. Se ele for um material condutor, qualquer metal, tipicamente, aí essa fé induzida vai fazer também com que apareça uma corrente induzida. Pois bem, e aí esse fluxo através da superfície, que tem a curva fechada como fronteira, ele pode variar por duas razões: ou porque a superfície
ou a curva fechada se mexem, têm partes móveis, e isso a gente já conseguiu explicar pela própria ação da força magnética, como então isso faz aparecer uma corrente no circuito, tá? Agora, o que eu vou querer ver hoje, explorar nesse início dessa aula, é o contrário, tá? A gente vai imaginar que tem uma situação em que a superfície está fixa, em repouso, né? A sua fronteira também. E o que está dando origem a uma variação no tempo do fluxo é o fato de o próprio campo magnético vermelho, nessa situação, estar variando no tempo, tá? Então, isso poderia ser tipicamente essa situação aqui. Pega um anel condutor, por exemplo, para representar o nosso caminho fechado, mas é claro que podia ser uma curva abstrata. E aí, orienta, por exemplo, aqui no sentido anti-horário, e imagina que tem o campo magnético uniforme para simplificar a nossa vida e apontando para fora, tá? Variando no tempo. Por exemplo, vamos supor que o seu módulo está crescendo, tá? Perpendicular à tela e apontando para fora. Então eu pergunto para vocês logo, tá? Para onde é a fé induzida e se esse caminho preto for condutor, para onde é também a própria corrente induzida que aparece nesse fio metálico condutor? Se o campo magnético está aumentando em módulo. Sentido horário, professor. Exatamente, né? Beleza? Então, antes de tudo, aparece essa fé induzida, e se o material for condutor, aparece também uma correspondente corrente elétrica, movimento de cargas convencionais positivas nesse mesmo sentido. Claro que os elétrons negativos é no sentido oposto. Beleza. A questão é a seguinte, pessoal. Agora, como eu falei no finalzinho da aula passada, na média, qualquer elétron desse circuito originalmente parado, no qual, para todo efeito, eu poderia imaginar que antes de um tempo t0, o campo era zero, mesmo que eu ligue o campo no instante t0, ou seja, ele variou e passou agora a não ser mais zero e passou a apontar para fora da tela. O fato é que, como no início, antes desse instante t0, né, o circuito preto material condutor estava em repouso, junto com ele, os seus elétrons livres também estão em repouso na média. Eles podem até aleatoriamente estar se movimentando, alguns no sentido horário, outros no sentido anti-horário, mas o fato é que, na média, justamente por não ter corrente,
enquanto eu ainda não liguei o campo magnético externo e não tem mais nada aí em princípio, tá? Não tem bateria nesse circuito, tá? Então também não vai ter corrente. E não tem, pior ainda, esse é que é o ponto-chave. Antes desse instante T menor que T0, a força magnética, na média, sobre qualquer elétron livre, como na média a sua velocidade é zero, ele está solidário, né, junto com o fio em repouso. Então, antes desse instante, sempre a força magnética é zero, e ela sendo a única que está atuando, ela é a força resultante, e a força resultante é zero, então jamais a gente conseguiria, nessa situação aqui, em que a gente mantém o fio fixo em repouso no referencial onde está estudando a situação, a gente jamais conseguiria explicar, botando a culpa na força magnética, por que que os elétrons livres, de um jeito ou de outro, pela força magnética, eles poderiam ser entendidos como pela ação da força magnética, adquirindo uma corrente, um movimento organizado. Não, isso não pode agora ser considerado como uma explicação para o surgimento da corrente. Por quê? Porque a força magnética o tempo todo ela se manteve antes desse instante t menor que zero, t menor que o t0, né, igual a zero, tá? Então a gente tem esse problema, tá? E eu tentei deixar esse problema talvez ainda um pouquinho mais limpo, entre aspas, pedindo para vocês imaginarem que eu tivesse um elétron sozinho ou uma bolinha pequenininha carregada, macroscópica, mas podendo ser considerado como uma bolinha pequena, tá? Pontual, com uma carga qualquer, diferente de zero, só que com uma velocidade igual a zero. E aí, põe isso nesse campo magnético vermelho, que a partir de um certo instante t0, é que ele vai passar a existir e a variar no tempo. Antes, não. Tá? Por que que eu estou chamando isso de uma situação talvez um pouquinho mais limpa? É porque aí eu nem tenho fio, tá? Um monte de átomos e um monte de elétrons. O que eu tenho é só uma única partícula, inicialmente em repouso. E aí, para deixar a coisa bem flagrante, nessa situação em que o campo magnético varia no tempo, supondo que está crescendo, tá? O que que a gente teria que concluir? O que que a gente observa antes de qualquer coisa se fizesse esse experimento? Pegasse uma bolinha de papel alumínio carregada originalmente em repouso e colocasse num campo magnético que de início só não tem nenhum, a partir de um certo instante é que ele passa a existir e aumentar. A gente veria essa bolinha se deslocar, sair do repouso, tá? Mas, de novo, força magnética sobre ela nunca ia ser, antes desse instante t0, ia ser diferente de zero. Portanto, a força magnética, e mesmo que ela fosse, tá? A força magnética, a gente já mostrou ela sozinha, nunca é capaz de alterar o módulo da velocidade de uma partícula pontual. Então, a força magnética por si só, ela não poderia colocar essa partícula pontual, originalmente em repouso, para se movimentar. Então, a gente tem um bode na sala, que é como que a gente, em termos de força,
a que força a gente vai atribuir a saída do repouso dessa partícula pontual. Esse é o nosso problema. Tá claro? Antes de eu continuar, pessoal, me dá um feedback, por favor. Assim, professor. Aí, quais são as forças que nesse caso bem limpo, né, uma partícula no vazio, carregada, mas originalmente em repouso. Quais são as forças que, por ela ser carregada, a gente conhece que atuam sobre uma partícula carregada e as quais a gente poderia tentar atribuir a causa dela ser acelerada e passar a se movimentar? Quais são as forças que atuam sobre uma partícula carregada? Que a gente já estudou. Elétrica. Que é dada, no caso de uma partícula pontual, por isso, né? E qual é a outra? Que a gente também estudou. E que eu já falei aqui. A magnética, né? A magnética a gente já descartou. Ela é zero. Porque, originalmente, supondo a partícula inicialmente em repouso, mesmo que eu ligue um campo elétrico, um campo magnético, perdão, que é o que eu estou supondo que está acontecendo a partir do instante t0, como originalmente, nesse mesmo instante, e antes e nesse mesmo instante, a velocidade é zero, a força que vai atuar magnética sobre essa partícula é zero. Mas ela sai do repouso, ela se movimenta para alguma direção aí. Não estou interessado tanto exatamente para qual direção. Mas o fato é que ela, logo que eu ligo o campo magnético, nesse instante t0, a gente verifica experimentalmente que ela passa a se movimentar. Ou então, voltando para o circuito aqui de cima, que ele passa a ter uma corrente circulando nele, que significa que os elétrons livres, originalmente na média em repouso, passam agora a se movimentar ao longo do fio preto num determinado sentido, tá? Então, vê se vocês acompanham. Se a gente não quiser considerar isso como simplesmente uma mágica, é isso que acontece na natureza. Toda vez que eu vario no tempo um campo magnético, ele faz com que partículas carregadas originalmente em repouso passem a se movimentar e PT saudações. Não fica querendo descobrir mais coisa, qual é a força real, não força eletromotriz, tá? Porque força eletromotriz ela não é, apesar do nome, infelizmente, por razões históricas, né? Ela não é uma força, ela é uma grandeza que é em medida em volts, ela representa conceitualmente um trabalho de algum agente, ou a energia que está sendo cedida ao circuito por unidade de carga, tá? O que eu estou querendo agora é ver se a gente consegue ser um pouco mais detalhista e descobrir qual é a força legítima em newtons, né, que explica esse sair do repouso nessa situação aqui que eu estou tratando, tá? E ver se vocês acompanham. Força magnética não é, porque mesmo que ela fosse diferente de zero, ela nunca altera o módulo da velocidade de uma partícula. Então, de um jeito ou de outro, esquece a força magnética como tentativa para explicar o surgimento da FEM
ou da corrente circulando nesse caso. Qual é a outra opção que talvez fosse natural? É justamente a força elétrica, mas para haver uma força elétrica tem que ter um campo elétrico, diferente de zero. Então olha o que eu estou querendo induzir vocês a aceitarem, tá. É que nessa situação aqui, de eu ter fio fixo ou uma partícula fixa originalmente, quando ela é colocada numa região em que o campo magnético varia no tempo, eu estou querendo que vocês aceitem, quase como sem ter outra opção, que a força que vai fazer com que ela se acelere, saia do repouso, apesar de eu nunca ter falado até agora, mas é porque um campo magnético variável no tempo, numa certa região, ele tem que fazer naquela mesma região aparecer, surgir, existir um correspondente campo elétrico. Em qualquer região do espaço onde haja uma variação temporal de um campo magnético, tem que também existir um campo elétrico. Vou escrever isso explicitamente. A coisa mais correta não é exatamente isso, mas tá bom, eu vou escrever corretamente. Toda vez que num dado ponto P de uma região do espaço R, essa derivada é diferente de zero, o campo magnético que tem por ali varia no tempo, isso implica que em algum ponto P dessa região tem que, mesmo que eu de início nem me desse conta, nem soubesse, nem tivesse falado, mas a consistência para o funcionamento das coisas, descrição das coisas, explicação desse fenômeno, leva a que tenha que naquela região haver um campo elétrico diferente de zero, tá? E esse campo elétrico, às vezes, eu vou chamá-lo de induzido, tá? Porque ele tem a ver com, no final das contas, isso que nós estamos discutindo aqui, que é a lei de Faraday da indução magnética. Então essa é a grande conclusão dessa segunda parte, desse segundo tipo de fenômeno que essa equação da lei de Faraday descreve. É concluir que, entre aspas, uma outra maneira de eu criar campo elétrico é não só eu tendo partículas carregadas numa certa região, mas sim fazendo nessa região o campo magnético, que não é exatamente, não é campo elétrico, né? Ele variar no tempo. Ao eu fazer isso, é como se eu estivesse dizendo, uma outra fonte de campo elétrico é uma variação no tempo de um campo magnético, porque isso cria um campo elétrico numa vizinhança de um ponto
onde eu estou falando das coisas. Acompanharam? Deu sim, professor. E agora eu vou então fazer um exemplo supersimétrico, que é para o cálculo poder ser feito, é praticamente o único possível para ilustrar esse segundo fenômeno. Ou seja, a gente vai tentar calcular tintim por tintim, a partir de um campo magnético variável no tempo, qual é o correspondente campo elétrico induzido que ele faz aparecer, tá? Então vamos para o exemplo. Então vamos começar assim, ó. Tá bom. Vamos supor que a gente tem um campo magnético confinado dentro de uma região cilíndrica. Apontando para fora. Essa direção e sentido para fora eu vou dizer que é a do unitário Z-chapéu. E para simplificar todas as contas, eu vou supor que esse campo ele só varia no tempo. Ele é uniforme, é isso que eu quero dizer aqui dentro. Fora dessa região, que eu vou supor que tem raio R maiúsculo, o campo magnético é zero. Estão acompanhando? Tá legal? Ok. Então, e mais uma vez, o campo magnético ele está numa região cilíndrica infinita. Ele está confinado dentro desse cilindro abstrato, cuja fronteira é essa curva tracejada circular na tela, e ele se estende indefinidamente para frente da tela e para trás da tela, tá bom? É uma situação idealizada, tá? Não existe nada no mundo que seja infinito, né? Um campo tão pouco, mas para os cálculos poderem ser feitos de maneira simples e eu me aproveitar de uma simetria aí, é isso que eu vou supor, tá legal? Bom, antes de eu continuar, se a gente tivesse convencido que surge um campo elétrico devido a uma variação temporal de um campo magnético, essa FEM que está aqui, nesse caso,
como toda fém, ao longo de uma curva qualquer, que no caso é fechada, ela é o quê? É um trabalho de algum agente estranho, que está fornecendo, realizando o trabalho ao longo desse caminho por unidade de carga da partícula que recebe esse trabalho. Mas a gente pode ser, devido a essa situação aqui, a gente agora pode ser mais explícito. Esse trabalho agora, nessa situação, se a gente já aceitou que tem um campo elétrico induzido, aparece, por incrível que pareça, é sinal que esse trabalho é o trabalho feito por esse força elétrica correspondente, ou seja, eu vou escrever esse trabalho, como todo trabalho, como a integral ao longo da curva C, que agora é fechada, da força elétrica, no caso, produto escalar dl, como todo trabalho, dividido pela carga das partículas que estão recebendo esse trabalho, os elétrons livres, por exemplo, tipicamente. Mas quem é essa força elétrica? É Q0, a carga do elétron ou de qualquer outra partícula, mesmo que fosse com uma outra carga diferente. Passo para fora da integral, porque é uma constante, né? E tem que dividir por Q0, cancela Q0 com Q0. Qual é o resultado final? Acompanharam ou não? Deu sim, professor. Ou seja, nesse segundo tipo de fenômeno explicado pela equação da lei de Faraday, pode a gente explicitamente escrever que a fém induzida num caminho fechado é escrita como essa integral nesse caminho fechado, integral essa que envolve quem? O campo elétrico, que eu espero ter convencido vocês que, devido à variação no tempo do campo magnético, tem que aparecer. Então, essa é uma expressão concreta da fé induzida em termos da própria força, do próprio campo agente que a está criando, que no caso é quem? É o campo elétrico ou a força elétrica induzida que está realizando o trabalho. Então eu vou me aproveitar disso para agora, nesse exemplo, que é justamente um exemplo de campo magnético variando no tempo, e, portanto, tem que aparecer um campo elétrico, e eu vou escrever a lei de Faraday e explorá-la, não dessa maneira, que não está errado. Essa é a maneira geral.
mas eu vou preferir ser mais específico, porque isso é devido a esse campo induzido. Então, o que eu vou preferir e posso usar nesse caso é essa maneira de escrever a lei de Faraday, para essa particular situação, quando existe um campo magnético variável no tempo. E é isso que eu vou aplicar nesse exemplo. Acompanharam? Sempre, professor. Então, olha só. O enunciado do exemplo é isso, do problema é isso, tá? Existe uma região cilíndrica de altura formalmente infinita, perpendicular à tela, dentro da qual há um campo magnético não estacionário e apontando para fora da tela. Campo magnético, perdão, não estacionário, mas, para simplificar, uniforme. Fora dessa região não há campo magnético. A pergunta é: a lei de Faraday particularizada para essa situação pode ser escrita assim, e aí então, itens, perguntas. Vamos lá. Escolha um caminho e uma correspondente superfície convenientes para aplicar a lei de Faraday. Nessa versão aqui. Depois eu falo os outros itens. Então vamos esquentando aos pouquinhos. Qual é, voltando para o problema, para a figura, qual é então, sabendo que o campo magnético variável no tempo uniforme é esse aí, perpendicular à tela, para a gente não dar tiro no nosso pé, eu estou perguntando qual é uma curva fechada e uma superfície que tem ela como fronteira que intuitivamente vocês acham que a gente, para facilitar o cálculo de um lado ou dos dois lados dessa equação de Faraday, né, a gente deve escolher? Fala aí para mim. Vocês têm algo a declarar? Uma circunferência? É uma curva? Circunferência é muito vago. Eu quero que você me diga onde eu coloco, como eu coloco essa circunferência, onde ela está, qual é o raio dela, em que plano ela está. Seria uma circunferência no plano XY de raio R também. Ok, então eu vou desenhar aqui o que tu falou. Pode ser? Só tem que estar na região do campo magnético, né? Então é essa aqui. Não. Então fala direito. Acho Eu que eu não sei o que sei. que tu está pensando.
Eu sei o que tu está pensando, mas você não falou. Aham. É que eu acho que eu não sei muito bem como falar essa questão da posição. Fala. Vire-se. Vocês é que tem que descrever. Imagina que você está dando aula online. Aí você tem que descrever qual é a circunferência que tu vai desenhar. Nenhuma dessas duas pretas que eu desenhei, apesar de ambas terem raio R, você gostou. Então tu tem que ver, tu está pensando numa outra, não é? Pô, ela tem que ser concêntrica com a região, né? Concêntrica com a região, vamos falar melhor. Concêntrica com esse centro da região, Tem outro? como é que é? Tem outro sendo? Tipo, se é concêntrica, não é automaticamente esse? É esse, né? Aham. Não tem outro, Então, certo? Mas isso não basta, porque eu posso, para sacanear vocês, inclinar esse círculo, tirar ele do plano da tela e mantendo ele ainda concêntrico com esse ponto. Concorda ou discorda? concordo. Então, tem que Então ser fala direito. circunferência de mesmo raio, concêntrica e no mesmo plano? Não é isso? Melhor. No plano da tela, ou então, se você quiser, perpendicular ao eixo de simetria dessa região com o campo magnético B. Perpendicular ao unitário Z, ou seja, no plano XY. Tá certo? Se for isso, aí vocês estão querendo me dizer que seria essa curva aqui. Mas eu vou dizer para vocês, olha, uma coisa é o raio da região que tem campo magnético. Outra coisa é se o problema, mais à frente, ele vai perguntar: determine o campo elétrico induzido em qualquer ponto do espaço, não só sobre a fronteira da região de campo magnético, que seria aí sim essa curva circular, circunferência que eu acabei de desenhar, mas inclusive para pontos dentro e para pontos fora. Então, se isso é que é o que vai ser perguntado, como esse campo elétrico induzido que aparece aqui nesse lado esquerdo, ele está avaliado no domínio da integral de linha, que é essa curva C abstrata, genérica, eu espero e pergunto ter convencido vocês que não é exatamente essa particular circunferência coincidente com a borda dessa região de campo magnético que eu vou pegar. Eu vou pegar um círculo ainda concêntrico, ainda coplanar com a tela, só que de raio ou um pouco menor ou um pouco maior. Estão acompanhando ou não? Sim, professor. Porque eu estou mirando mais à frente em determinar, via essa equação da lei de Faraday, ora o campo elétrico induzido dentro, ora o campo elétrico induzido fora. Como caso particular, se eu for capaz de fazer isso, eu também vou ser capaz de deduzir o campo elétrico induzido sobre a borda. Mas aí eu não vou ficar só com o valor dele na borda. Tá claro ou não tá claro? Ficou claro, sim. Então eu vou começar para não sobrecarregar, mas na verdade eu vou desenhar uma circunferência como a gente acabou de falar, e para não sobrecarregar aqui, eu não vou botar ela de raio menor que o Rzão não, eu vou botar de raio maior. Tá legal?
Mas, em princípio, eu teria que mentalmente pensar que, ora eu penso numa de raio assim, Rzinho maior que Rzão, ou S, né? Eu, Maurício, em coordenadas cilíndricas, eu prefiro chamar de S, tá? E, numa outra ocasião, eu desenharia para S menor que Rzão. Estão acompanhando? Tá 100%. Então, vamos lá. Então, eu já falei qual é a curva C de maneira intuitiva. Parece ser a curva que, naturalmente, ela vai facilitar algumas contas, né? Então, se vocês quiserem, eu escreveria circunferência de raio S concêntrica com o eixo do campo, magnético, né? E no plano, qualquer plano perpendicular a Z, né? Por exemplo, o próprio Z igual a zero. Qualquer plano perpendicular, por quê? Porque como esse campo vermelho magnético ele é infinito para fora e para dentro da tela, né? Então, se eu tomar esse círculo preto como eu desenhei, eu vou chamar isso de faradayana, tá? É a curva faradayana. O livro não chama assim, eu vou chamar assim porque ela está na lei de Faraday, só por isso. Eu vou tomar essa curva fechada ou aqui nesse plano, ou um pouco mais para cima, ou um pouco mais para baixo, isso não vai fazer diferença, tá? Porque o campo magnético, não é isso? Ao longo da direção perpendicular à tela, ele é totalmente simétrico. Ele tem uma simetria de translação ao longo do eixo Z. Acompanharam ou não? Deu sim, professor. Então, está aí descrito a curva fechada C, a faradayana. Qual é a correspondente superfície da qual ela é fronteira? Para não dar tiro no pé. Qual que vocês acham que eu deveria usar? Um círculo também. Fala bem, 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 bem. Um círculo concêntrico com a circunferência de raio S. É isso aí. Ou seja, é essa superfície plana aqui, que é o interior dessa curva circunferência preta, não é isso? Certo ou errado? Isso. Não vou escrever a descrição desse S não, tá? Mas vocês se virem, se fosse o caso de escrever esse sem figurinha, sei lá, vocês se virem. Mas está aqui desenhado, tá legal? Quando eu pensar para determinar campo elétrico induzido aqui dentro, não fora, eu teria, não é, pessoal? Estou perguntando, que usar uma faradayana do mesmo tipo, circunferência de círculo concêntrica coplanar, só que aqui é assim, concordam? Um pouquinho menor, vou botar em verde, concordam? Concordo. E a correspondente superfície seria, claro, para não dar tiro no pé, essa aqui. Tá bom? Então tenham isso em mente, tá? Bom, como sempre, a gente tem que orientar todas as figuras que a gente está desenhando. Então, essa curva C
Sem pensar em mais nada, eu vou orientar a faradayana assim. Beleza. Com essa orientação, eu prometo para vocês que eu realmente não tinha pensado a priori não, calha de anormal a correspondente superfície S, da qual ela é fronteira, calha de apontar para onde? Essa normal. Exatamente, por acaso, eu não pensei nisso a priori, de ter a mesma direção e sentido que o Z chapéu. Tá certo? Ah, e se eu tivesse orientado ao contrário? Não tem nada de errado. É só uma orientação inicial, relativamente ao qual depois a gente vai ver, por intermédio de sinais que apareçam, se o campo elétrico induzido é para lá ou é para cá, é num sentido ou no outro. Assim como a FEM também dependia da orientação de um circuito, tá? O sinal dela. Bom, então esse foi o primeiro item. Segundo item. Calcule o fluxo e sua derivada, o fluxo de B, e sua derivada temporal, é isso aí, tá bom? Ou seja, esse próximo item é: escolhida a curva e a correspondente superfície, fala alguma coisa do lado direito da lei de Faraday. Esse aqui. Estão acompanhando? Estão acompanhando ou não, pessoal? Sim, professor. Então, todo fluxo, como sempre, é uma integral através de uma superfície. Opa! E B, produto escalar, um dA. Consequentemente, quem é o nosso B? Ele é BZZ, produto escalar, dA vetor. Quem é o dA? É claro que ele é um vetor área que aponta na direção do N chapéu, ou seja, do próprio Z. Então, ele tem um certo módulo dA e aponta na direção de Z. Então, essa integral, o que vocês não acompanharem ou não concordarem, me pergunta. Acompanharam essas diversas passagens ou não? Quem não acompanhou, manifeste-se. Então, quando eu pergunto isso, é porque eu estou querendo que cada um de vocês pense em por que é verdade cada uma dessas várias igualdades que eu escrevi. E aí depois, essa última, eu quero que vocês me digam se concordaram com cada uma dessas passagenzinhas. Quem é esse A aqui?
A área da superfície. E vamos voltar para a figura. Tá bom? Então, vamos às perguntas. Vocês acompanharam essas diversas passagens? Alguém não acompanhou? Em particular, por que eu pude passar daqui para cá? Porque o campo era constante. Fala direito. Constante para mim, Maurício, é estacionário e uniforme. O campo ele não é estacionário. O campo seria só uniforme. E isso justifica essa passagem? No princípio, acho que não. Uhum. Eu te encostei tanto contra a parede que tu acabou recuando. Essa integral ela está sendo feita aonde? Na superfície, não. Num dado instante, certo? Ela é uma integral através da superfície. E para eu fazer isso, varrer a superfície lilás, eu tenho que andar no espaço. Para desse ponto, para esse ponto, para esse ponto, porque é essa superfície lilás que eu achurei, né? Então a integral ela está sendo feita considerando como variável de integração o quê? X e Y, certo? Certo. Apesar do integrando depender de uma variável t, mas a integral que eu preciso fazer, que é uma integral de superfície, ela é realizada não nessa variável t, e sim nas variáveis x e y, não é isso? Ou, se tu preferir, s e φ, se eu estivesse usando coordenadas polares aqui. Está acompanhando? Sim, professor. Portanto, é por causa disso que, apesar desse meu b aqui, no caso geral, ele poderia ser uma função de t e r. No caso particular que a gente está tratando, para simplificar a nossa vida, ele é só uma função de t. E como eu estou integrando ou em x em y ou em s φ, para efeitos da integração, essa variável t ela é uma constante. É por isso que eu posso passar para fora. Porque o campo magnético ele é homogêneo, uniforme. Está claro o argumento? Por que eu pude fazer essa passagem? Está claro ou não, pessoal? Ficou sim, professor. Agora, você também falou, e eu botei aqui, qual é a área que eu tenho que, então, botar aqui? Essa área é o quê? É uma integral. Eu cometi um pequenino erro, tá? Vamos lá. Eu cometi um pequenino erro aqui. Porque, na notação, aonde tem campo magnético vermelho diferente de zero? É em toda essa área lilás? Ou é só numa área menor do que a lilás? Só na área menor. Portanto,
como eu estou fazendo uma integral do valor correto do campo magnético, o integrando, através da superfície delimitada pela Faradayana, o que isso aqui está ligeiramente errado. Isso aqui era, até aqui, esse S é a superfície toda, mas aqui eu como que usei que essa superfície toda, ela tem duas partes disjuntas. A superfície onde o campo existe, vermelho, união com a superfície restante da Faradayana. Qual é essa superfície restante? Eu vou marcar aqui em preto, sob risco de sobrecarregar a figura, mas a superfície restante é essa. Fora da região vermelha de campo magnético. É esse anel, essa coroa circular. Estão acompanhando ou não? A integral é para ser feita do campo, com esses valores, em toda a superfície lilás, que se constitui de dois pedaços. A região vermelha, onde é a única em que o campo é diferente de zero, e a região preta, onde o campo é zero. Portanto, o erro que eu cometi foi esse S é a união da região onde tem campo com uma região onde não tem campo. E aí, nessa passagem aqui, como onde não tem campo, o B é zero, né? Efetivamente, o que sobra aqui é só a superfície onde o campo é diferente de zero. Acompanharam ou não? 100%. Portanto, essa área que eu botei aqui em interrogação é que área? A da circunferência de raio R. Ou seja, onde tem campo. Não é isso? Isso. E, portanto, vou escrever aqui, tá? BZ de T vezes πr maiúsculo ao quadrado. Essa é a expressão para o fluxo. Concordam ou discordam? Para essa particular faradayana de raio Szinho maior que R. Então, o que eu vou escrever é concordam? Quando a minha faradayana preta ela tem um raio que engloba toda a região de campo não nulo e mais alguma coisa onde o campo é nulo, eu só pego efetivamente fluxo através de onde o campo não é zero. E aí é isso que eu expliquei e escrevi. Concordam ou discordam? Concordo. E o contrário? Se a minha faradayana fosse verde,
O que eu teria que mudar no argumento e na fórmula final? Se a minha faradiana verde tivesse um raio S menor que Rzão. Seria esse novo raio menor, que seria levado em consideração. O que eu teria que escrever aqui? Me diz. Bz em função do tempo, π s ao quadrado. Todo mundo concorda com isso ou não? Teus colegas hoje estão piores do que o usual, hein? Viu, Matheus? Estão quietos. Vamos ficar falando só nós dois, vamos esquecer do resto, que eles não estão nem aí. Talvez só com o corpo, não com a alma, né? Deixa eu ver se eu consigo provocar alguém. Pedro Tavares, você da aula passada, você estava falando mais. Não me lembro quem mais estava falando. Acho que o Bruno falou um pouco também. A Lívia nunca fala. A Lívia é muito tímida. Vocês estão vivos? Estão acompanhando ou não, pessoal? Tô aqui sim, professor. Opa, que bom! Então, esse é o fluxo, tá? Beleza? Mas nesse item está sendo perguntado a derivada também, porque, afinal de contas, é o lado direito da lei de Faraday, né? Então, deriva essa coisa aqui. Quanto é que vai dar, pessoal? Certo? A única coisa que depende do T é o campo magnético, né? Tá bom? Então, isso acabou o item B. Item C. Agora é que vai ficar mais interessante, porque aí é o outro lado da lei de Faraday. Então, eu não vou dar um argumento totalmente exaustivo, não vou. Eu vou dar um argumento bem intuitivo, heurístico, informal, grosseiro. A gente quer determinar o campo elétrico induzido. A gente acredita que a variação no tempo do campo magnético faz com que haja ali no mesmo lugar um campo elétrico induzido. E é isso que a gente quer determinar ao longo de qualquer ponto da Faradayana. Então, vai ter dois casos, né, na fórmula final, né? Mas independente do que seria para S maior que R e para S menor que R, dentro da região de campo magnético e fora. Mas, independente de qual dos casos, eu vou tentar dar argumentos de simetria para que vocês se convençam que esse campo induzido ele vai ter uma certa... Só vai ter uma certa componente. Então, deixa eu ver como é que eu faço isso. Ao invés de eu formalizar um pouco mais, chutem. Eu quero que vocês chutem, tá? O campo magnético variando no tempo vermelho, ele faz com que apareça por aqui um campo elétrico induzido.
eu estou querendo, pensando que tivesse um fio, né? Talvez isso ajude vocês, concreto, verde, circular, concêntrico. Para onde os elétrons circulariam? Ou só o sentido, se é horário ou anti-horário, bom, para onde a corrente circularia? Se esse campo magnético, por exemplo, ele estiver aumentando para fora da tela, para onde, pela lei de Lenz, a corrente induzida e a fé induzida, e, portanto, o campo elétrico induzido, teria que apontar. Para onde é a corrente induzida se o campo magnético vermelho está aumentando aqui, pessoal? Sentido horário. Exato. Portanto, isso não é um argumento totalmente perfeito, mas isso não significa que o campo elétrico induzido, no mínimo, ele terá que ter componente circular, que é para poder essa integral feita ao longo da curva faradayana verde que eu já escolhi, ser diferente de zero. Se ele só tivesse componente, se o campo elétrico induzido ele fosse radial, o produto escalar dele com o dl seria zero. Se ele fosse para fora da tela, perpendicular, o produto escalar dele com dl também seria zero. Então, eu estou tentando fazer com que vocês se convençam que das três componentes que ele poderia ter no caso genérico, eu estou tentando, o argumento teria que ser melhorado, tá? Mas eu estou tentando dizer que ele só vai ter componente circular φ. Tá bom? Eu não mostrei isso. Eu só mostrei que se ele só tiver componente circular, essa integral, que tem que ser diferente de zero, porque o fluxo está variando no tempo, ela pode sim ser diferente de zero. Se o campo elétrico induzido, cujo valor eu não sei, mas agora eu estou querendo que vocês achem razoável supor que ele só tem componente φ. Ele é só assim. E mais, das várias coordenadas, ele não vai poder depender nem da z, nem da φ por simetria cilíndrica. O campo magnético vermelho, que está dando origem a tudo isso, em particular ao campo elétrico induzido, ele se estende indefinidamente para fora e para dentro da tela. E, além disso, se vocês girarem essa figura no eixo central do campo, nada muda. Portanto, ele também não pode depender de φ, o campo magnético, o campo elétrico, perdão, induzido. E foi por isso que eu cortei isso, e eu vou tomar que o campo elétrico induzido só tem componente φ, e a sua componente escalar nessa direção só depende de S.
Aceitam isso mais ou menos ou não? Parece que o único que estava me acompanhando, o Matheus, nem ele está aceitando, né? Aceitar eu aceito, professor, mas eu não entendi muito bem, pra ser sincero. Você entendeu pelo menos o fato de que esse campo vai surgir um campo elétrico. A gente não sabe para onde ele aponta, nem qual é o módulo dele, né? Vamos supor que fosse azul assim. A única coisa que eu estou te dizendo é uma componente circular φ, pelo menos essa ele tem que ter, tá? Porque se ele não tivesse essa componente circular φ, eu decompus ele aqui numa componente circular φ e numa componente radial S. Se ele não tivesse essa componente circular φ, esse produto escalar aqui seria zero. Concorda? Sim. E aí isso estaria em contradição, porque a integral de zero é zero, com o fato desse lado direito não ser zero, porque está variando no tempo. Tá? Então, eu pretendo que pelo menos vocês aceitem que a componente φ tem que ser diferente de zero. A dúvida e o que eu não provei é que as outras duas, tipo como eu desenhei aqui, poderiam também ser diferentes de zero. Aqui é a componente radial S. Tem uma componente S aqui, não é verdade? Esse vetor é hipotético, que é um induzido, ele tem uma parte circular e uma parte radial, não é isso? Não é isso? Sim. O que eu quero usar é que essa parte radial é zero. Tá? De fato, ele só tem componente φ. E idem para a componente perpendicular à tela, que seria Z. Então, essas duas coisas que eu cortei aqui, as outras componentes que não a circular, é que eu quero que vocês pensem um pouco. E é questão de simetria. Essa aqui é simetria. Essa aqui é um pouco a própria lei de Gauss do campo elétrico, tá? Mas eu vou usar isso, tá? Deixa eu avançar, que eu já estou perdendo muito tempo nesse problema e ainda quero acabar esse capítulo nessa aula, tá? Então, eu vou usar isso. Usando isso, calcule agora, nós estamos em que item? C. Isso foi um item que, baseado em argumentos de simetria e outros, eu concluí que esse campo induzido, supostamente concluí que esse campo induzido tem que ter essa forma. Agora, inspirado por isso, usando isso, qual é, então, a integral da FEM? O lado esquerdo da lei de Faraday. Ao longo da faradayana. É claro que é, vê se vocês acompanham. Como a minha faradayana é um círculo de raio S, todos os pontos estão à mesma distância do eixo do campo, então esse integrando aqui pode ou não pode ser passado para fora dessa integral.
porque todos os pontos da minha faradeiana têm o mesmo S. Acompanharam ou não? Acompanharam ou não? 100%. E, portanto, concluindo, o φ e o dl tanto faz a faradeiana verde ou a preta, tá? Todo o meu argumento vale para as duas, tá? Elas têm raio S genérico e a orientação é a própria orientação que eu escolhi para a curva, tá? Então, esse φ escalar dl é simplesmente dl, módulo do unitário vezes o módulo de dl vezes o cosseno do ângulo entre eles. O cosseno do ângulo entre eles é 1. Φ chapéu e dl estão orientados na mesma direção e sentido. Conclusão final. Qual é o comprimento de uma circunferência de círculo de raio S? 2πs. E aí, agora sim, junta os dois pedaços para aplicar a lei de Faraday, ou seja, o pedaço desse item D e o pedaço desse item B de bola. O lado direito da lei de Faraday, tem que trocar o sinal aqui, tá? E o lado esquerdo da lei de Faraday. E resolve para determinar a incógnita, que é o campo induzido. Moral da história: dois πs vai dividir, ora isso quando eu estiver do lado de fora, ora esse quando eu estiver do lado de dentro. Então, vamos lá. Vai ter duas expressões finais, quando eu estiver do lado de fora e quando eu estiver do lado de dentro, que serão: isso aqui está errado, não é S chapéu. Φ chapéu. O campo elétrico induzido é sempre circular e ele tem que valor, que magnitude? Menos dBz dt πr2 dividido por 2πs. Então, me ajuda. Menos, acho que é meio, né? dBz dt. O π daqui cancela com o π daqui. Então, vai ficar R2 sobre S, não é isso? Isso troço dividido por 2πs igualado a isso, dividido por 2πs, dá isso que eu escrevi, né? E do lado de dentro vai ficar sobrando um S em cima. Acompanharam? Sim. Tá?
Então, para concluir, eu poderia fazer um gráfico, vou fazer, tá? Último item, F. Gráfico. F contra S. Porque a gente tem quando o S está grande e quando o S está dentro do campo magnético. Qual é o gráfico? Supondo que a derivada é positiva, ou seja, o campo está crescendo, né? Então, como é o gráfico? Para o campo elétrico induzido, sua magnitude é esse aqui. Enquanto eu estou dentro, ou seja, eu saio do eixo do campo magnético vermelho, criador de tudo isso, a causa do aparecimento do campo elétrico induzido, e vou para a borda dele, o campo elétrico induzido ele cresce com o raio, né? Congela o tempo, que é para isso aqui ser um valor constante. Esse gráfico está feito para um dado valor congelado o tempo, né? Então, ele cresce linearmente, ou seja, ele vai até um valor máximo na periferia do campo magnético. Professor, Diz. ali não tem o sinal de menos antes, não era para então decrescer, né? Tem, você tem total razão, errei. Maravilha, obrigado. Maravilha. Errei. Ótimo. Ai, ai, ai. Se eu quiser, então, a magnitude, ou seja, o valor da componente, inclusive em sinal, né? O que eu teria que fazer, por causa disso que tu chamou a atenção. Você tem total razão. Valor máximo na borda. E aí, então, ele cresce em módulo, mas tecnicamente é negativo, né? Então é isso, né? Obrigado por ter chamado a atenção. Aí chegou na borda do campo magnético o criador de toda essa confusão. Como é que... O que acontece? Olha a doideira que é isso, pessoal. Isso é muito doido, mas isso bate com todos os experimentos e as observações e muito mais do que isso. É esse tipo de coisa que vai dar origem a ondas eletromagnéticas previstas pelo Maxwell e que é a base de um monte de coisa que a gente tecnologicamente usa no dia a dia para lá e para cá. Quando a gente vai para fora da região onde tem o criador dessa confusão, que é o campo magnético vermelho, olha o que acontece. Existe campo elétrico não só dentro aqui da região que tem campo magnético, que é a região vermelha, mas existe campo elétrico induzido, inclusive na região fora, onde não tem campo magnético sequer. Ele é zero. Mas, apesar disso, olha a maluquice. Ele
é diferente de zero na região do lado de fora e cai com 1 sobre a distância radial. Então, o que eu teria que desenhar para completar esse gráfico? Isso aqui, né? Tá certo? Uma hipérbole, né? 1 sobre S é a equação de uma hipérbole, né? Então, durma com barulho desse. É isso que acontece, tá? Um campo magnético variável no tempo, ele é um troço muito doido. Ele além de criar um campo elétrico, onde ele está, digamos assim, ele ainda também é capaz de fazer aparecer campo elétrico, inclusive onde ele é zero. É isso que saiu como consequência dessas coisas, né? Já é estranho, talvez, né, a gente achar que a simples existência de uma certa região do espaço de um campo magnético vermelho variável no tempo fazer aparecer naquela região um campo elétrico. Eu não estou falando de cargas elétricas em lugar nenhum, tá? Mas fica pior, porque mesmo fora da região onde tem o campo magnético vermelho, que está confinado dentro desse cilindro, dessa região cilíndrica, a gente acabou aceitando todos esses argumentos que eu dei, concluindo que também aparece campo induzido elétrico lá fora. E você pode dizer, não, isso é só teoria, você fez isso, eu não acredito. Mas é isso que se mede. Tá? Isso bate com todas as observações e experiências. Tá? Então é muito curioso, muito doido, muito estranho. Tá? Beleza. Eu vou, então, partir para o último tópico. Mesmo que eu não conclua nessa aula, eu quero dar uma palhinha sobre ele, tá? Um início. O que nós acabamos de ver? O que vocês acham? A gente acabou de ver, olha, devido à lei de Faraday, um campo magnético que varie no tempo, numa certa região, essa derivada é diferente de zero, implica, por consistência de todas as equações, as explicações, pelas próprias observações, que tem que haver um campo elétrico naquela mesma região, né? Diferente de zero. Ele induz um campo elétrico. Então, agora eu pergunto para vocês, por democracia, tá? Que não é argumento para nada, quanto mais no tipo de governo que a gente está, né? Se um campo magnético variável no tempo faz com que surja um campo elétrico na região, a recíproca é verdadeira? É uma pergunta, é uma curiosidade. Será que, então, numa região em que eu tivesse o contrário, um campo elétrico não estacionário, será que isso implica que naquela região vai ter que ter também, independente de correntes,
ou partículas carregadas em movimento, mesmo que seja uma região vazia, vai ter que ter um campo magnético aparecendo naquela região? Pergunta. E se a resposta for sim, isso é verdade, então eu tenho essa coisa democrática, entre aspas. Não só um campo magnético variável no tempo, tem associado consigo um campo elétrico, como o contrário. Um campo elétrico variável no tempo tem associado consigo um campo magnético. Será que isso é verdade? E isso eu adianto para vocês, sim, é verdade, tá? E isso vai nos levar a falar da chamada lei de Ampère generalizada, ou como às vezes eu chamo, acho que o livro chama lei de Ampère generalizada, tá? A discutir, como o nome está sugerindo, uma modificação para a lei de Ampère. Qual é a lei de Ampère que a gente estudou? A circulação do campo magnético através de uma superfície, de uma curva fechada C qualquer, é igual, é proporcional à corrente no interior eu prefiro chamar encerrada por essa amperiana, ou seja, que atravessa qualquer superfície que tenha como fronteira essa curva C. Isso é que é a lei de Ampère que a gente estudou até agora. O que a gente vai ver, uma palhinha inicial, é que essa lei, que só vale para correntes estacionárias, quando eu tiver situações não estacionárias, em particular, uma situação em que eu tenha numa região um campo elétrico variável no tempo, não estacionário, a gente vai ver que tem que mudar essa lei. E eu vou começar deixando bem flagrante por que que ela dá bode, dá galho, se eu quiser aplicá-la numa situação em que eu tenho um campo elétrico variável no tempo. Então, isso vai me levar à motivação para uma modificação dessa lei de Ampère. Como que eu vou fazer isso? Assim. Pega um circuito que tem um capacitor de placas planas e paralelas mesmo, que está sendo carregado através de uma bateria com uma certa fé. Q menos Q. Vamos pegar um caso bem simples, que é um capacitor de placas planas e paralelas. Como ele está sendo carregado, as placas, em cada uma delas, as cargas que estão depositadas lá, está chegando mais carga, né?
elas são função do tempo. Portanto, o campo elétrico que tem aqui entre as placas, ele também é um campo elétrico função do tempo, né? Porque para um capacitor de placas planas e paralelas, qual é o campo elétrico? É sigma sobre epsilon zero, na direção normal às placas. Sigma é a carga dividido pela área, mas a carga está variando no tempo, porque está carregando, né? Então, o campo elétrico é um campo elétrico variável no tempo, que é justamente o que eu estou querendo mostrar para vocês, que se eu aplicar essa lei de Ampère, eu vou me estrepar aqui. Vai dar algum problema, porque ela não vale para correntes não estacionárias, para correntes variáveis no tempo. E conforme a carga aqui vai aumentando nessa placa, a corrente que vai chegando vai diminuindo, porque a bateria ela fornece uma fé constante, tá? Estacionária, né? Então, inicialmente é o máximo de corrente que ela fornece, mas conforme a placa vai adquirindo carga, os próximos elétrons que querem chegar numa das placas, eles são repelidos pelos elétrons em excesso que já tem lá. Então, sem dúvida, a corrente aqui é uma corrente não estacionária, a carga nas placas está aumentando, o campo elétrico entre as placas do capacitor também varia no tempo, está aumentando. É uma situação nitidamente não estacionária. E por que a lei de Ampère vai ser uma calamidade se eu aplicar ela como está? Pelo seguinte, eu vou pedir para vocês, para aplicar a lei de Ampère, a gente tem que escolher uma curva fechada e eu vou pedir para vocês escolherem essa aqui, ó. Um círculo, vou desenhar em vermelho. Num plano paralelo às placas e, portanto, perpendicular aqui à tela, tá? A circunferência de círculo, né? Curva. Essa é a curva C, onde eu pretendo aplicar a lei de Ampère aqui, sem dar problema nenhum. É a minha expectativa. Esquecendo, fazendo de conta que ela pode ser aplicada para corrente mesmo não estacionária. Mas eu vou mostrar para você que, nesse caso, vai dar galho. E aí eu concluo a aula com esse bode, tá? No começo da aula que vem, eu, de novo, tiro o bode da sala. Em princípio, para eu saber qual é a corrente que está encerrada por essa curva, eu tenho que escolher uma superfície e eu primeiro vou escolher essa superfície azul aqui. Que é o interior plano dessa minha amperiana vermelha. Essa é uma primeira escolha, S1. Eu pergunto para vocês, através dessa superfície achurada azul que tem a amperiana vermelha como fronteira, qual é a corrente
que a atravessa tem partículas carregadas atravessando essa superfície achurada azul ou não tem? Tem corrente perfurando, atravessando essa superfície azul ou não tem? Tem, né? Tem um fio passando? Ou não? Presta atenção, o fio preto, ele acaba aqui nessa placa da esquerda e começa aqui nessa placa da direita. Num capacitor de placas planas, na região dentro dele, não há fio. Se houvesse, você jamais conseguiria carregar as placas. A corrente ia continuar passando e não ia parar nas placas, certo? Então eu continuo perguntando, Pedro, qual é a corrente que perfura essa superfície achurada? Ou de outra maneira mais clara, tem partícula carregada passando ali dentro do capacitor? Não, então não tem, né? É vácuo. Exato. Não é? O processo de carga do capacitor é eu deslocar cargas, elétrons, né, tipicamente, porque são os livres, né? E ao longo do fio, e aí quando chega na placa, eles se depositam e param ali. Eles não continuam andando, a não ser que o capacitor esteja, como a gente diz vazando, funcionando mal, não passa partícula carregada aqui de uma placa para outra por dentro dele. Pode passar e passa pelo circuito externo, mas não aqui dentro. Concorda ou discordam? Concordo, professor. E Pedro? Perdão, professor, eu tava empurrando aqui, ajeitando. Tá bom, tá dormindo. Não, não, Ok. eu só não tava pra falar, mas eu concordo sim. Tá. Ou seja, é zero, concordo? Agora, então, para essa mesma curva, que é a única coisa da qual depende o lado esquerdo da lei de Faraday, eu escolhi uma superfície da qual é a fronteira e teria concluído a corrente ali tem que ser zero. Se a corrente tem que ser zero, é sinal que, por esse argumento até aqui, essa circulação é zero. Concordam? Sim. Aí agora é que vai vir o bode. No enunciado da lei de Faraday, eu disse, você pode escolher qualquer superfície que tenha a amperiana, curva fechada, como fronteira. Então, eu vou pedir para vocês escolherem esta outra superfície com a mesma fronteira. Olha qual vai ser. Essa hemisfério ou essa rede de borboleta. Deu para imaginar? Qual é essa outra superfície azul claro que eu vou chamar de S2? Qual é? E, em particular, dá para perceber que ela tem como fronteira essa mesma amperiana vermelha. Só que, ao invés de ela ser uma superfície plana azul escura, achurada,
ela é essa superfície curva, azul clara, pontilhadinha, um hemisfério. Tá mais ou menos claro o que é essa outra superfície? Respondam, por favor. Sim, professor. E aí agora, o que é o bode? Eu pergunto, essa outra superfície, né, que é essa rede de borboleta, esse hemisfério, essa semisfera azul clara, apoiada na mesma amperiana, e, portanto, em princípio, pode ser escolhida também para calcular o lado direito. Eu pergunto, essa nova superfície, ela está sendo perfurada pelo fio preto ou não está? Está. E, portanto, com essa escolha dessa segunda superfície, que tem como fronteira a mesma amperiana vermelha, eu seria obrigado a dizer que a corrente que encerrada correspondente, né, no interior, ela é diferente de zero. Concordam ou discordam? Porque nesse ponto aqui, ela, superfície azul clara, está sendo perfurada pelo fio, em algum ponto, não é? E, portanto, isso conta para a corrente no interior ou encerrada. Não é verdade? Concordo, professor. Mas isso é um absurdo, afinal de contas. Pensando com uma delas, eu concluiria que o lado direito da lei de Ampère é zero. E, portanto, essa integral teria que ser zero, se a lei de Ampère valesse. Mas pensando na outra superfície, eu concluo que o lado direito é diferente de zero e, portanto, essa mesma integral, que só pode depender da amperiana vermelha, que é a mesma, né? Pensando com essa outra superfície, eu concluiria que essa integral da esquerda, a circulação, é diferente de zero. Isso é um paradoxo, isso é impossível, isso é um absurdo. E a gente já sabe, e aqui eu deixei mais claro, né, que quando eu tenho correntes não estacionárias, querer aplicar essa fórmula leva a coisas absurdas mesmo. A questão é, das duas, uma. Ou eu me resigno a só ter uma fórmula que possa ser aplicada relacionando campo magnético e corrente só quando a corrente for estacionária, eu baixo a bola e pronto. Eu não sei explicar ou descrever o que acontece quando a corrente é não estacionária. É uma opção, claro. Ou não, é tentar descobrir se a gente tem como modificar essa fórmula para que passe a valer mesmo nessa situação de correntes, como é o caso aqui, não estacionárias. Se a gente tem como modificar, alterar essa fórmula, essa lei de Ampère, para ter uma expressão diferente, generalizada, e que seja agora válida para quaisquer correntes, sem nenhuma restrição, mesmo para correntes estacionárias. Quem fez isso, conseguiu fazer isso, perceber como modificar, foi o Maxwell, tá? E então essa modificação que eu vou apresentar na próxima aula é chamada, às vezes, de lei de Ampère-Maxwell, ou
como um livro texto oficial nosso prefere, a lei de Ampère generalizada. Tá? Então, com isso, eu encerro a aula e vou deixar para concluir esse capítulo no começo da próxima. Tá? Quem tiver